Boa tarde. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Boa tarde aos que estão chegando. Nós estamos aguardando os demais e o convidado. O convidado chegou. Eu vou aguardar só um pouquinho. Alcione, eu já aceito, tá? Vamos só esperar uns 3 minutinhos para ver se as pessoas chegam, tá? É um grande prazer recebê-los, quem está aqui, Vé Souza e quem mais estiver chegando para mais essa live. A gente vai esperar uns minutinhos, que às vezes as conexões não estão tão boas. E aí a gente já entra com a Alcione. Boa tarde, Rodrigo. Estamos aqui aguardando as pessoas chegarem para a gente poder chamar o professor Alcione, que já está aí a postos. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Todas, todos e todes. Tamara. Mais uns 2 minutinhos e a gente já começa. Que aí o resto do povo vai chegando. Bom, deixa eu já aceitar aqui. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, Alcione, eu não estou vendo a sua imagem, ele não entrou para mim. O que eu preciso fazer aqui para que se veja? A câmera ela tá para selfie ou ela tá para tirar foto? Ai, deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui o que eu posso fazer. O menos mal que a gente já está se ouvindo, então eu vou. Se não se vê, quando eu ouvir, a gente já consegue levar o papo. É melhor se ver, né? Mas Deixa eu ver aqui. Eu devo estar fazendo alguma coisa que falta fazer, né? sim, Deixa eu ver. tranquilo. Eu devo estar faltando alguma coisa que eu deveria ter feito e não estou fazendo. Ele não está muito acostumado com as tecnologias, então vamos dividir um É pouco. um pequeno. Às vezes a gente pode ser especificamente analfabeto, né? E é o meu caso de ser especificamente analfabeto com a rede. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para eu aparecer. Nem que eu tente sair e entrar de novo, vamos ver se acontece. Deixa eu ver aqui. Às vezes, bem-vinda, Ilauana. Sônia Sultuani está nos acompanhando. Vou fazer essa tentativa, entrar e sair. Sair e entrar, tá? Pronto, certo. Bem-vinda, Sônia, querida. Ilauana, Luísa. Estamos aqui com aqueles problemas corriqueiros que a tecnologia nos prega, mas vai dar tudo certo. Ellen, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Certo, Sônia, querida. Um grande beijinho. Lu, minha amada, que saudade, boa tarde. Querida Sônia, beijinho. Muitos beijinhos para ti. Eu sei que anda cansativa essa fase de lives. São muitas lives, a gente fica muito no virtual, então tem horas que realmente, né? Vamos ver. Oh, agora sim. Agora veio a imagem. Tá Muito bem. Que bom. ainda, mas tá vindo. Não sei se é alguma coisa na tua internet. Tu tá com tudo aí conectado, celular, computador, tudo? Porque às vezes... Tô com tudo conectado e
é aquela coisa, como eu não sei usar tecnologia, eu instalei o aplicativo especificamente para a gente se encontrar, e aí por isso eu estou manejando estranho aqui. Até vou ver. A tua imagem está congelada, mas as pessoas conseguem te ver e a gente está se ouvindo. Então eu acho que dá para fazer o papo. Tá carregando aqui, até vou ver qual é o estado da internet aqui. Não, porque às vezes, se tu desconectar alguma coisa, por exemplo, se tu tem algum outro computador pequeno conectado, muitas coisas Sim, conectadas ao mesmo tempo pesa, né? Até porque mas nessa pesa, fase exatamente. tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo e aí realmente. Sim. Ah, é o meu aplicativo. Ele está dizendo aqui que o Instagram bugou, né? Eu vou entrar de novo no aplicativo e entrar de novo na live. É isso que está acontecendo. Eu já vou entrar. Tá bom, aguardamos. Vai sair aqui, né? A gente vai conseguir, gente. Aguardem, porque vai ser uma boa conversa. Vale a pena, tá bom? Realmente são as questões da tecnologia lá com o Alcione que o. Ó, voltou. Nós vamos agora. Com fé, vai dar certo. Tá vindo. Opa, agora sim. Acho que agora foi. Ai, tomara. Ah, e de É, fato, a internet. E mas de aí fato. vamos fazer assim mesmo, que na hora Aham, ela tá assim como se fosse carregar, entendeu? Eu sim, sofri muito no tô início dessas verificando aqui a lives. internet de casa, ela tá realmente estranha. A qualidade da internet está estranha. Então deve ser algo por isso mesmo. É Tá a estranho para própria banda mesmo. eu passei muito trabalho com essas lives, assim, eu cheguei a ter que remarcar dias porque eu não conseguia Por ver as causa pessoas. disso, né? E aí agora eu consegui colocar uma internet mais veloz, mas aí a gente vai discutir sobre isso hoje, né? Tu vê como são as coisas, a gente tem que adequar a tecnologia ao momento que está se vivendo, né? Quer dizer, eu comprei mais Sim, internet não para o meu prazer, eu comprei para trabalhar. né? É, Então, a gente não faz aquilo que quer, a gente faz aquilo que pode, muitas vezes, né? exatamente. Mas assim, Alcione, bem-vindo, é um grande prazer te receber aqui, tá? Eu Uhum, gostaria, eu sempre começo pedindo que as pessoas se apresentem, porque eu te conheço, mas muita gente que está aqui não te conhece, tem alunos meus que entram, tá? Essa live também é a atividade deles, nesse período sim, de pandemia. Foi a maneira que eu encontrei para eles poderem estar em contato, a gente nem se viu, não chegou a se encontrar, eu dou aula no ensino sim. médio, então aí eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, né? Uhum. Acadêmica. Eu já vou fazer isso. Se porventura apagar, deve ser esses problemas de internet. Aí apagou, imediatamente me reconecto e retomo de onde parar, tá bom? Isso, sem problemas. Bom, o que eu posso dizer? Posso dizer que nessa trajetória docente de ensino superior, aqui na Universidade Federal do Piauí, no curso de letras, basicamente, eu posso dizer que é difícil a gente se apresentar, dizer o quem a gente é, onde leciona, o que pesquisa e De onde como vem, faz isso. o povo gosta de saber de onde vem, no que se formou, o que fez, Ah, principalmente os sim, meninos, né? sim. Porque a gente acaba sendo uma inspiração para eles, então é nesse sentido. Ah, se é no sentido de inspiração, eu fiz uma coisa que não aconselho vocês agora no ensino médio, preparando para ir para federal, preparando para ir para estadual. Eu fiz uma coisa que para mim funcionou super bem, mas eu até sinceramente não recomendo para vocês na carreira de vocês, mas no meu caso deu certo, que é tu fazer uma graduação em letras francês, depois um mestrado em literatura em literatura francesa e depois um doutorado em literatura francesa. Tudo muito específico, muito puro sangue, de modo que na hora que tu vai para a tua vida profissional, vai fazer o teu concurso, vai te construir profissionalmente, fica como aqueles jogos de carta que tu arruma meio estranho as tuas cartas e tu depende de uma única carta para ganhar o jogo, para bater o jogo, sabe? O Uhum, ideal é tu fazer a formação um pouco mais ampla para poder contar com mais cartas para ganhar, né? Eu, no caso, eu fiz sim. uma mão estranha, eu dependi exatamente de uma carta, tá? É um truco ali que se não viesse um 3 de copas, eu não batia. Mas aconteceu Mas que eu, veio e aí eu bati, sabe? Burgues era português francês também, né? Ou era só É, francês? mas aí eu era aquele cara chato que fez só francês,
Porque estudando letras francês, tu Uhum, fazia 8 línguas, 5 literaturas, 3 culturas. Então, uhum. era tudo. Tu ganhava algumas coisas a mais e tu passava só 3 períodos da tua vida lá na faculdade de educação. Uhum. Então, era ideal, sabe? Era perfeito, era lindo. E isso acabou me agradando bastante. E essa trajetória também foi importante porque, como. Bom, primeira coisa, a gente é preto, né? E Uhum. sendo preto, tinha um agravante. Eu entrei na graduação de letras com cerca de 25 anos. Essa é a idade Sim. que as minhas colegas, essa é a idade que alunas de francês ingressam no mestrado ou terminam o mestrado pensando em Foi- ingressar no doutorado. Então, além de ser preto, eu era muito velho. eu entrei no Aí, mestrado com 25 anos. Eu entrei na sim, faculdade com 21 e já me achava velha, entendeu? Eu fiz letras aos 21 anos e me achava velha. Imagina. Acho que travou. Gente, tá complicado, mas segurem a onda aí. Espera aí. Mas vamos que vamos. Deu uma travada, vamos ver se tá. e, Deu uma e travada, mas voltou. Pronto. ok. Tu estava falando então Então, da idade, né? Eu disse que eu entrei com 21 anos na faculdade, eu já me achava velha. aham. E aí, o que aconteceu, que foi interessante na brincadeira, foi que, bom, se eu era velho com 25 para ingressar, no momento em que pude ingressar aqui na Federal do Piauí, aprovar no concurso da Federal do Piauí com 30, bom, aí o jogo virou, né? Se com Uhum. 25, ingressando na graduação, eu era velho, emendando uma coisa na outra e o concurso junto com o primeiro período do doutorado, aconteceu que tu ser um doutorando concursado aos 30, bom, agora Sim. inverteu a coisa, agora eu sou novo, Uhum. agora eu não sou mais velho, agora eu sou novo, né? Sim. E isso deu uma tranquilidade para construir um espaço de trabalho e para Uhum. desenvolver o espaço de pesquisa, que é o que faz a professora Maura me convidar para estar aqui conversando com vocês todos hoje, que é o fato de que a gente pesquisa literaturas negras americanas, como um todo. Uhum. Nos primeiros anos de projeto, pesquisávamos literaturas negras do Caribe de língua francesa. Martinica, Sim. Guadalupe, Guiana Francesa. Sim. Depois fomos ampliando um pouco a ideia de Caribe para fazer esse Caribe de língua. Travou de novo. Vamos ver. Que pena, gente. Tô travando tanto hoje. A conexão dele caiu, eu acho. Vamos aguardar. Uma fala tão boa e tá dando esse problema. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Bem-vinda, Lilian, querida. Vamos aguardar. Hoje está complicada a conexão lá do amigo. Mas a gente tenta. Qualquer coisa a gente marca para mais tarde. Vamos ver se ele consegue voltar. Bem-vindo, Renê. Nós estamos aguardando aqui o convidado que está tendo problemas com a conexão. Vamos ver se ele consegue voltar. Enquanto ele não volta, eu sirvo um chimarrão aqui, espero com vocês.
dizendo que é um grande prazer tê-los aqui. E que na terça-feira temos outra conversa. As conversas aqui acontecem sempre aos sábados e terças. Na terça, conversa com o professor Demétrio Alves Paz, que vai falar da literatura de Fátima Bettencourt, do Cabo Verde. Vai de café, Renê. Também tá valendo. Eu também vou de café de vez em quando. Deixa eu ver. É que o chimarrão é mais forte que eu, né? É o que dá energia. Deixa eu ver, ele não conseguiu voltou. Vamos ver se eu consigo adicionar a Alcione de novo. Vamos na luta e na fé que vai dar certo. Ó, de novo. Estamos aqui de novo. Não, vamos, a gente vai tentar estabelecer o diálogo, Alcione. Se não conseguir, se ficar caindo muito, o que eu proponho é que a gente tente fazer mais tarde, entendeu? Uhum. Às vezes mas assim, se for mais tarde, tem que ser por volta de 20 horas, porque das 18 às 20 a internet fica... Aí é o momento que tem live até do Papa, entendeu? Tá todo mundo em live. Sim, e acho que ali para umas 21, se o teu público são os alunos do IFE Baiano, eles também vão querer usar a banda de internet deles para entrar na Fightcade, para jogar online, então, né? Para jogar o King of Fighters deles online, então eles vão querer usar a banda para outra coisa. Mas então agora a gente usa nesse momento. Não, se não der certo, aí a gente volta mais tarde, lá por 20, 21 horas. Mas se a gente está se ouvindo, já é um caminho. Já. Mas daqui a pouco as pessoas que estão nos acompanhando estão se perguntando por que diabos essa trajetória de pesquisar literaturas negras americanas, que hoje a gente está no estágio de pesquisa que, enquanto estou me ocupando de problemas teóricos e problemas epistemológicos envolvidos com os conceitos que a gente faz isso, enquanto eu faço essa tarefa, as gurias, porque em letras a maioria das alunas são mulheres, a nossa equipe, assim, entre graduandas, PIBICs, mestrandas, doutorandas, quase todas são mulheres, raramente aparece um homem, assim, por algumas temporadas, às vezes aparece um ou outro aluno homem, mas é bem difícil, bem raro. Sim. Então, por isso as gurias. Se eu me ocupo dos problemas teóricos e epistemológicos a partir dos conceitos, enquanto as gurias se ocupam de estudar as obras literárias e de propor abordagens comparativas entre as obras literárias, pensando em literaturas negras americanas, e foi assim que a gente acabou se conhecendo agora na fase adulta. Nós já nos conhecíamos no projeto de pesquisa, da pós-graduação, mas acabamos conhecendo agora na fase adulta, quando eu fui parar no GT, que eu coordenei. Fui parar no GT de Poéticas Orais, que até pelo fato, lá exatamente o que eu faço, qual é o superpoder Marvel lá dentro do GT das Poéticas Orais. Não sou um teórico que faz pesquisas de campo, que tem trabalho de campo. Meu trabalho lá é exatamente isso, é a partir de Édouard Glissant e de outras referências caribenhas, Patrick Chamois, sobretudo Patrick Chamoiseau, é fazer as perguntas pelos conceitos, para que investiguemos o que sustenta a nossa prática de pesquisa em poéticas orais. E agora, nesse ano, assim, por conta da pandemia, por conta das formações complementares, das redes acadêmicas, eu pouco a pouco estou me embrenhando cada vez mais, até por efeito de contribuir mais com o GT da Ampol, estou me embrenhando aos poucos nesse universo de estudar metodologia e o problema da metodologia de pesquisa na ciência literária. Estou me embrenhando para isso e talvez eu acabe dedicando um pedaço da carreira, porque a gente, tipo, tu, que é jovem também, nós somos da geração que vamos trabalhar até a morte, então não tem aposentadoria. Então, por isso, este momento da carreira, a gente não vai parar nunca. E eu mais ainda, né? Eu comecei a trabalhar... momento da carreira, não vou parar de trabalhar nunca. Então... Não, eu comecei... assim, com um contrato, com carteira e tal, que é contrato de temporário, mas que pagam CLT, foi o ano passado, então eu tenho um ano. Né? Então, se o Allan Kardec tiver certo, na volta, na encarnação seguinte, tu já entra trabalhando para pagar os anos que faltou agora. Certeza, porque eu tive bolsa a vida inteira, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado com bolsa, então... É mais ou menos por aí. Né? Né, que a gente acaba fazendo e tem, como tudo, tem vantagens e desvantagens. Sim. E aí, talvez quem está nos assistindo pergunte, um currículo bonito do professor, uma maneira meio diferente de contar a trajetória dele, mas o que diabos isso tem a ver com redes sociais?
e por que o mote de redes sociais é um mote relevante para discutir literatura e relevante para as abordagens que nós vamos fazer aqui hoje. Uhum. Eu não sei que tipos de redes sociais vocês utilizam, mas eu sou bastante analfabeto com o Instagram, eu não tenho perfil de Instagram, esse é o perfil do nosso projeto de pesquisa. Eu não uso o WhatsApp, não tenho saúde psicológica para utilizar o WhatsApp, né? Uhum. Meu Facebook, eu entro nele, eu tenho um perfil super low profile, assim, eu entro lá só para conversar com as pessoas, assim, no privado e trocar coisas e, né, economizar telefone. Eu uso bastante Twitter. Não me correspondo, eu não escrevo muita coisa no Twitter, mas eu uso o Twitter muito para construir ideia de redes acadêmicas, ou seja, Travou de novo. tá? Mas eu utilizo o Twitter basicamente hoje para me colocar em rede com pessoas com intelectualidade negra, na academia, no ativismo literário, dentro ou fora da academia, outras professoras, outros professores que movem projetos de pesquisa ou de extensão bacanas e que perfil de divulgação científica. E tô cada vez mais me embreando nesse mundo da divulgação científica. A gente vê, né, Alcione, muitos poetas periféricos, né? Que eu já conversei com alguns aqui que ainda não têm livros publicados, conversei com outros que têm livros, como Sacolinha, que já está bem mais assim conhecido, mas poetas aqui da Bahia que acabam usando essas redes sociais justamente para divulgar o seu trabalho, né? E para terem uma visibilidade da poesia que fazem. E aí, isso buga a cabecinha do cientista literário, da cientista literária, porque essas pessoas não têm obras físicas publicadas e têm uma poética em desenvolvimento, tem leitoras, tem um pedaço do campo literário, se inserem num pedaço do campo literário, mas a gente, como cientista literária lá na Federal, a gente quebra a cabecinha para estudar essas pessoas porque não tem um livro físico. Bom, talvez um dos poucos ramos da ciência literária que não quebra a cabecinha, não buga a cabecinha com isso, é justamente a galera das poéticas orais. Mas tirando as pessoas que trabalham com as poéticas orais diretamente, de maneira séria, isso buga a cabecinha da professora de teoria literária, da cientista literária, porque como assim o autor está inserido no campo, o autor tem leitores, o autor desenvolve uma poética, o autor está em rede com outros autores e não tem livro físico. Alcione, sábado passado eu tive uma conversa muito interessante com uma poetisa do México, a Victoria Quirrua, e ela venceu o slam lá. Ela vai para o slam, ela foi para o slam na França, né, que é o slam mundial e tal, representando o México. Foi feito virtualmente, claro, por conta da pandemia. E aí eu perguntei para ela, Vitória, tu tem algum livro publicado? Tu tem alguma ideia de publicar livro? Ela me disse, olha, eu não vou entrar nesse papo agora, senão a gente não termina hoje, mas eu tenho muitas questões em relação ao mercado editorial, então eu acabo publicando nas minhas redes sociais. Aí ela mostrou em antologias, eu publico em antologias, em redes sociais. Eu já estou sentindo essa necessidade de fazer um livro, mas eu preciso ver certinho em que editora vai ser, como é que vai ser isso. Então, e uma menina de 24 anos, com essa maturidade, entendeu? Não, eu vou usar a rede social e pronto. Sabe? Inclusive, quando nós pesquisamos literaturas negras, no Brasil, utiliza esse termo, literaturas negras, tá? É um conceito em disputa e uma escolha da minha parte. Fora do Brasil, nos outros países americanos, utilizo tranquilamente o conceito literatura afro, seguido do país que estamos conversando, tá? Porque isso aprendi na lida com literatura afro-uruguaia. O quanto, para estes países, as consequências da Conferência de Durban construir os sentidos políticos ao termo afro, ao mesmo tempo que para nós, no Brasil, a trajetória de construção do termo negro, ela é extremamente forte, de modo que talvez os nossos países vizinhos, negro é uma palavra que objetifica, é uma palavra que animaliza. Ao passo que no Brasil, nós temos uma construção política do termo negro como substantivo,
Olha a Uhum, diferença, olha a doideira. Então, por isso, eu vou ficar nessa oscilação muitas vezes entre quando falar da literatura brasileira, eu vou falar de literatura negra brasileira. E uhum, quando falar da literatura, eventualmente, de nossos vizinhos americanos, posso acabar falando de literatura afro, uhum, seguida do adjetivo pátrio que a gente estiver se referindo, né? uhum. Pra só contextualizar um pouco essa oscilação, Sim, exatamente. sim, sim. E isso é temporário, que nem aquele meme antigo do Garfield, que ele aparece acorrentado numa Uhum, masmorra, mas super feliz, assim, isso é apenas temporário. Pois é, isso é temporário porque nessa trajetória de pesquisa estamos tentando construir ou operacionalizar o conceito da Lélia Gonçalves, de a Méfrica Ladina, ou para uhum, chegar ao momento de falar expressamente de literaturas americanas. E uhum, falando em literaturas americanas, a gente construir outro tipo de relação com a ideia de literatura nacional. Literatura uhum, nacional ligada à ideia de pátria, nação, território, bandeira, o que está escrito na carteira de identidade das artistas, dos artistas que a gente estuda, né? uhum, Isso leva tempo, não é do dia para a noite. Então, nessa fase de transição, estou adotando esse recurso terminológico. Quando falar de literatura brasileira, literatura negra brasileira. Quando falar da literatura dos nossos vizinhos, literatura afro. Tá? uhum, E aí vocês podem se perguntar, tá, essa trajetória é bonita, já entendemos que o professor é preto e tem esse lugar político do seu fazer científico a partir dessa posição preta. Se sabe um preto no mundo, estuda isso. uhum, Beleza, a gente entendeu. E estamos entendendo aos poucos que ele utiliza o perfil de Twitter dele para conhecer outras pessoas pretas no mundo e construir redes. Mas vem cá, que diabo é isso? Que história é essa coisa de redes intelectuais? A uhum, gente, quer dizer, a gente tem uma ideia intuitiva de redes intelectuais, mas a gente pensa como redes intelectuais, por mais que a gente pense que o conhecimento é universal, nessas horas a gente pode se dar conta que o conhecimento tem cor. uhum, E a ideia de redes de conhecimento, redes de construção de conhecimento, discussão de conhecimento, difusão de conhecimento. uhum, A gente entende que essas redes têm cor, porque a gente não consegue, ou tem muita dificuldade de conceber na nossa mente, redes de intelectuais negros, uhum, redes de intelectuais especificamente negras, mulheres negras, tá? Nós temos dificuldade de pensar autores indígenas ou autores de comunidades ribeirinhas organizados em uhum. rede e construindo literaturas em rede. E, de novo, volto para essa, digamos, vantagem epistemológica que a gente tem dentro do campo das poéticas orais. E também escolhi, além da vida científica saudável e do ambiente de acolhimento que o GT das poéticas orais Ah, traz, não, o GT é e os outros maravilhoso. não, né, e Eu os sou outros suspeita. não trazem, isso é uma baita diferença. Eu Além tô há 10 disso, anos nesse GT. Eu me construí academicamente dentro desse GT, desde o doutorado. sim, Então, para mim, é o meu lugar de afeto, assim, de encontro, de é, afeto. e além disso, cheguei a isso em 2018 porque estes problemas epistemológicos fundamentais a pensar uma ciência literária, eles se desenham melhor, ou se desenham de modo mais consistente dentro da comunidade científica das poéticas orais. Deixa eu te dizer uma E, coisa. Tu tá falando diga, aqui o GT de Poéticas Orais. Eu tive uma conversa com uma professora brasileira que está em Cabo Verde, a professora Nadusca Mário, e falei justamente sobre uma questão que vem me incomodando e que eu venho trabalhando desde o pós-doutorado, que é o pensamento decolonial, né? E aí o pensamento decolonial, que casa muito. Agora eu estou dando um curso de extensão. Tu falou em Glissant. Eu me lembrei que em determinado momento eu até vou citar a Glissant, não dei para leituras, mas enfim, porque tudo acaba conversando e tudo acaba tendo a ver. E aí, na aula inaugural, eu chamei a Berenice Granados do México, chamei o Alexandre Caneri, que é o atual coordenador do GT. E o uhum, Alexandre disse uma coisa que tem nesses últimos anos, pelo menos desde que eu estou lá, há 10 anos nos incomodado. É esse nome GT, Literatura Oral e Popular. Porque os próprios membros do GT criticam isso. O nome uhum, do GT é Literatura Oral e Popular, mas tu vê que tu e todos nós nos referimos como GT de Poéticas Orais. aham. É Sabe só, por que só poéticas? Claro, eu entrei ontem no troço, né? Eu participo da coisa ontem.
Uhum. De novo, a analogia Marvel, né? O professor Xavier me chamou anteontem, né? Então eu tenho que respeitar, né? O Ciclope, o Uhum. Wolverine, ok, né? Mas, Sim. mesmo tendo chegado ontem, a ideia de poéticas me parece interessante porque ela remete a uma ideia muito cara às literaturas que investigamos, que é o fato de que elas não são natureza, ou elas não são subproduto, ou elas não são cópia de literatura Uhum. canônica, que seria a literatura legítima, verdadeira. Não. Quando a gente fala em poética, a gente está supondo que essas literaturas, elas são um modo dessas sujeitas e sujeitos estar no mundo e olhar para o mundo, interpretar o mundo, e a gente está supondo com a palavra poética que há uma tecnologia de como fazer essas literaturas. E o nosso trabalho científico é nos debruçar em torno Uhum. dessas poéticas e compreendê-las da melhor maneira que a gente puder para fazer ciência em cima disso. Ao mesmo tempo, poéticas também da nossa parte, porque dentro da comunidade científica de estudos literários, quando tu não está dentro desse mundo das poéticas orais, tu pode achar que quem está lá porque confunde literatura com estudos culturais, está lá porque é modinha, está lá porque é mais fácil, está lá porque não tem fôlego para estudar o Tá lá. cânone, eu não tenho fôlego para estudar Faulkner, para estudar Victor Hugo, então eu vou estudar essas literaturas. Não. Eu escutei isso na minha seleção, de uma professora que aqui eu não vou dizer, mas eu posso te falar, que eu era muito consistente teoricamente, mas que pra gente agora tudo era poética. Tudo pra vocês é poética. Entende? Uhum. Claro que é, porque a palavra poética supõe algo que a gente não está disposto a conceder a pessoas racializadas. Uhum. Comunidades ribeirinhas, comunidades negras, comunidades indígenas, como quiser, tá? Uma coisa que a gente não está disposto a conceder a comunidades racializadas, qual seja, poética supõe que há uma construção de conhecimento e uma distribuição de conhecimento a partir da literatura. E conhecimento é algo importante demais para a gente se dar ao luxo de conceder para quem te racializa. É só a gente branco intelectual que dispõe conhecimento. Então, se eu admitir que é uma poética, eu tenho que admitir que isso é pensamento, tenho que admitir que o que eles fazem é literatura, tenho que admitir que essa literatura tem quem leia, e se eu somar tudo isso junto, tenho que admitir que esse pessoal é gente. Então, eu não estou disposto a admitir essas coisas todas. Então, me incomoda chamar de poética. Poética, quem tem é literatura grega, literatura francesa. Poética, quem tem é sei lá, é a geração beatnik. Aristóteles. A geração beat, e né, quem gosta, tudo bem, eu respeito quem gosta do Bukowski, mas aquela coisa, né, tá, beleza, quem gosta, beleza. Mas eu supor uma poética beat e me recusar a supor uma poética de literatura, da literatura que tu faz a recolha das comunidades ribeirinhas nas bordas, nas margens do rio Xingu, olha, nós temos um problema. Sabe? Eu conceder isso pro Bukowski e não conceder para as comunidades ribeirinhas do Alto Xingu, tem problema, cara. Mas, bom, eu não... Isso tu me lembrou um outro problema que eu passei, que foi o seguinte, e a gente tem muito problema com essa questão da literatura periférica, né? Porque eu, como pesquisadora dessas áreas, eu já te digo assim, que existe o cânone da periferia e a periferia da periferia. Quando eu fiz a minha tese de doutorado lá sobre o Maragato, da Restinga, terminando eu mandei para uma revista, que estava com um número aberto sobre literatura periférica. Não foi aceito, o Maragato não era periférico. Mas talvez porque ele não fosse conhecido. Era um negro da periferia de Porto Alegre, entende? Sim. Então tem esses problemas epistemológicos, né? É o cânone da periferia e a periferia da periferia. Sim. Tipo, tem também um problema epistemológico bacana no campo, que é esse conceito de literatura, esse conceito de cânone, nos protege como pesquisadores de um medo que a gente tem. Qual seja o medo de descobrir que há literatura nova para se conhecer e que eu não conheço. Esses dias, isso é um medo aterrador. Esses dias eu, como avaliador de um número de uma revista, eu me deparei com um artigo que tinha muitos problemas. Eu fiz uma lista extensíssima de problemas, mas o artigo era sobre Mãe Beata de Iemonjá.
E eu Uhum. conheci Mãe Beata de Iemonjá a partir do artigo, e eu fiz um parecer do tipo, cara, vocês têm que praticamente reescrever de novo, mas pelo amor de Deus, reescrevam de novo, porque essa mulher aqui, trazer essa mulher aqui é fundamental. Eu agradeço de coração É. você ter me apresentado ela na vida, porque eu não conhecia, pelo amor de Deus, refaçam isso e tragam de Mas novo esse é para um avaliar, para problema, entrar né? nesse número. E entrou, refizeram e entrou, ficou com uma Esse é um qualidade e outro, entrou. esse é um outro problema que a gente passa, que, por exemplo, tu faz isso e eu também. Eu acho muito mais difícil quando a gente está dando um parecer de uma revista a gente negar do que a gente aceitar, né? Porque eu acho que para negar a gente tem que ter os argumentos todinhos e de maneira que possibilite essa pessoa de refazer, né? Tem que ser uma crítica positiva, porque muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, nesse artigo meu, seu artigo não foi aceito porque o seu sujeito não é periferia e ponto final. Isso quando justificam, entende? Porque tem vezes que nem E sem justificam. entender que conhecer estes novos autores e a sua relevância também é um subproduto do nosso trabalho e também é um avanço científico. Imagina se fôssemos biólogos e eu faço um artigo para uma revista de boa cotação com uma nova espécie de mico-leão dourado, que foi um projeto uma vez da UFPE, há alguns anos, uns 10 anos, que descobriu uma nova espécie de mico-leão que eles não conheciam. É um exemplo que eu sempre gosto de levar até para aulas de metodologia e pesquisa, sempre dizendo que, olha, ainda bem que os pesquisadores eram zoólogos, porque se Uhum. fossem cientistas literários, eles poderiam colocar para baixo do tapete e concluir negando algo do tipo, olha, isto não são mamíferos, isto não são Sim. primatas, ou isto não é vida, sabe? E aí muitas vezes esse trabalho, e volto nas poéticas orais, muitas vezes tu acaba trazendo ao terreno científico autorias que a gente ainda não conhecia, Uhum. né? Talvez a gente precise admitir que o trabalho da ciência literária se aproxima um pouco ao trabalho, eu me esqueci agora o nome dos zoólogos específico, que estuda especificamente insetos, tá? Uhum. Esqueci o nome desses zoólogos que estudam especificamente insetos. É, eu também não estou Mas muito. talvez nós teríamos que aprender algo com esses zoólogos especializados, porque para essas pessoas que praticam essa ciência de estudo de artrópodes, para eles é uma ideia completamente, é uma premissa da ciência deles, e é completamente, eles estão completamente de boa com o fato de que o número de espécies artrópodes ainda desconhecidas talvez supere incrivelmente o número de espécies artrópodes já conhecidas, que já é um número estratosférico. E que o Uhum. trabalho científico consiste em atrás disso e que isso não nos tira o sono, o fato de que nós, como seres humanos, ainda estamos muito longe de conhecer todas as espécies de artrópodes possíveis e todas as Uhum. consequências. Se nós, como cientistas literários, estivéssemos dispostos a isso, e, de novo, dentro das poéticas orais nós estamos dispostos a isso, porque se há uma coisa que nós temos que prever nas nossas pesquisas, no andamento delas, é a possibilidade de conhecer autoras novas, autores novos, grupos de Lilian, slam novos, né? Lilian, que até foi tua aluna, Lilian Castro, está dizendo Uhum. entomologista. Ai, muito obrigado. Isso. Então, En- nós temos algo a aprender com essas profissionais e esses profissionais, no Uhum. sentido de que, e nas poéticas orais nós temos esse ganho, essa vantagem, É, no as poéticas sentido orais de, dão essa abertura, né, de perceber, aham, de... Eu acho é, que eu acho que falar em poéticas orais, por isso que eu tenho pesquisado isso, estou ministrando esse curso de extensão via Google Meet, que até a Lilian está participando, começou semana passada. Falar em poéticas orais hoje em dia nos obriga a ir para o pensamento decolonial e anticolonial, né? E uhum. pensar esse outro lado, né? Dessa epistemologia outra. Mas é difícil tu conviver com a ideia de que, eventualmente ou frequentemente, há literaturas que tu ainda desconhece. Porque Com isso certeza. significaria admitir, em última instância, que há aspectos do funcionamento do mundo que estão para além da tua compreensão, ou que, no limite, não vão ser possíveis, ou não vai dar tempo nessa vida de tu compreender. Uhum. E isso te obriga a ter uma postura diferente em relação ao mundo e construir
teórica e politicamente tua atividade de conhecimento a partir de um lugar diferente. Tu não está mais no centro de processo que tu está investigando. Tu não está mais no centro do fazer científico. Tu não está no centro de coisa alguma. Há a possibilidade de que o mundo te apresente aspectos que tu ainda não compreende ou que talvez não dê tempo ao longo da tua vida de compreender. E após o teu passamento, quem frequenta a tua atividade científica, quem bebe da tua atividade científica, quem segue o trabalho depois do teu passamento, depois da tua aposentadoria, depois de qualquer outra coisa, vai seguir o caminho e vai buscar conhecimento que vai mais adiante do que tu pôde ir, que vai contradizer o que tu pôde fazer, que vai questionar o que tu pôde fazer, que vai suplementar o que tu acabou fazendo. Mas essa possibilidade de que nós somos contingentes e de que a produção de conhecimento vai continuar depois que a gente não estiver mais aqui, e de que, olha só, que incrível, antes da gente começar a fazer isso, muita gente boa já estava na estrada, porque quando a gente escreve TCC, escreve dissertação, a gente gosta muito de supor, conscientemente ou não, gosta muito de supor que a coisa começa com a gente, né? E aí a gente toma porrada da banca, toma porrada do orientador, acha que a coisa é pessoal e não entende que nós estamos ignorando o fato de que antes de nós começar essa brincadeira tinha muita gente boa. E isso é legal pra gente jovem que curte futebol, que acha que o Messi e o Cristiano Ronaldo são os maiores jogadores da história do esporte. Tu não tem essa visão diacrônica de que já se jogava muito, de que o futebol se transforma, de que antes do Pelé existia gente que, sabe... Tá? Tu não tem essa visão diametral das coisas. Tu realmente acha que o que conta a partir do tempo presente, o futebol existe a partir do momento que eu comprei meu videogame, que o meu pai me comprou meu videogame, e que eu comecei a assistir o Barcelona, o Juventus, o Real Madrid jogar por TV a cabo. O futebol começou ali. O problema é que, às vezes, uma coisa são os filhos adolescentes, as filhas adolescentes de quem está nos assistindo, tomar esse tipo de comportamento. Tu até espera. Como a gente, quando era adolescente, se apaixonava com 17 anos, eram paixões destruidoras, porque a gente pensava, mas esse é o maior amor de toda a minha vida. 17 anos. Tá? Então, a régua é medida por ali. Talvez eu não sou historiador, nem teórico da história, mas é uma apreciação bastante até hegeliana, né? A história como um evento linear, um fato atrás do outro, e no caso da história da literatura, um autor atrás do outro, causal, um autor só escreveu o que escreveu porque veio outro autor antes e influenciou ele, aí vem aquela ideia de influência que a gente traz até hoje, né? E finalista, os melhores de toda a história são os atuais. Sim. Sabe? Talvez o finalismo não seja tão arraigado assim entre os teóricos da literatura, porque, tipo, isso significaria admitir que, sei lá, os melhores da história são Cristóvão Teso, o Daniel Galera, o Michel Laub, tem gente que talvez não esteja muito disposta a aceitar isso. Mas, frequentemente, nós encontramos colegas, assim, nessa postura de que a Clarice Lispector é a melhor de todos os tempos, que o Drummond é o melhor de todos os tempos, que o Manuel de Barros é o melhor de todos os tempos. A gente encontra concepções assim, pouco abertas a descobrir que tanto no presente tu pode ter autoras e autores que tu não conhece, quanto no passado tu pode ter autoras e autores que tu não conhece. E aí tu tem os nossas colegas da crítica genética, 3 ramos, da crítica genética, das literaturas negras brasileiras, tá? E de um corte de teoria feminista mais clássica. 3 exemplos de posturas teóricas, de fazeres científicos em ciência literária, onde, volta e meia, estamos descobrindo novas autoras, novos autores que não foram lidas no seu momento, ou que não puderam ser publicadas no seu momento, ou que as publicações não foram compreendidas no seu momento, e que agora, com novas reedições, às vezes reedições como fruto do trabalho científico, a gente passa a conhecer essas pessoas, passa a ler, passa a gostar, passa a ver que são muito bons. Mas que naquela época lá não dava para ver. Ou a partir da divulgação nas próprias redes sociais, né?
Maria Firmina. Agora, isso nos levou de 2004 até 2003, nós tínhamos 2, 3 edições de Úrsula. De 2004 para cá, nós temos trocentas e 40 e não sei quantas edições de Úrsula. Quem começou essas reedições inclusive fez um dicionário, que agora não estou me recordando o nome, de escritoras brasileiras femininas, foi a professora Zaide Musarte, em Santa Catarina, né? Que inclusive tinha editora Mulheres. Infelizmente, morreu, foi uma grande perda, e eu acho que depois que ela faleceu, a editora também não seguiu adiante, mas também foi uma das primeiras que trouxe Maria Firmina e trouxe tantas outras. Sim, e a gente descobre só agora. Agora vamos reeditar a obra da Carolina Maria de Jesus. Inclusive, a partir disso. Com a Rafaela Contente, não, a Rafaela Contente é a outra, perdão. Com a Rafaela Fernandes, que está nesse projeto, junto com algumas outras pesquisadoras, né? Então, e aí é muito importante, né, trazer essas outras versões da Carolina, que na verdade só vem Carolina como a do Quarto de Despejo, né? Só vem como uma autora, uma obra em um lugar. Sendo que ela fez música, que ela fez tantas outras coisas e ficou perdido. E assim, eu falei para a Rafaela aqui quando a gente conversou, e eu repito para ti, eu já escutei de intelectuais dizendo que não era literatura, que Carolina Maria de Jesus não é literatura. Que aquilo é qualquer coisa menos literatura, entendeu? E aí outra coisa que me incomoda, Tony, é essa necessidade que a gente tem de colocar tudo em caixinha, entendeu? Isso tem que estar nessa categoria, isso tem que estar naquela. Mas isso pressupõe de nós, acadêmicas que vivemos disso e nos consideramos intelectuais por manejar isso, supõe da nossa parte que a gente tem um poder fenomenal para fazer isso, né? Sabe quando a gente escreve nos nossos artigos, nossas dissertações, essa dissertação visa dar voz a tal autora. Não, eu não dou voz a ninguém, pelo amor de Deus, isso eu não vou. Isso aí, eu falo pro meu. A gente vai falar da Conceição Evaristo, tá? E aí, essa dissertação visa dar voz a Becos da Memória. Ela não tem voz? Ela não tem a voz dela? Se pensar, e até um argumento de autoridade mesmo. Se pensar o tamanho pessoal, intelectual de uma sujeita como Conceição Evaristo e o meu... Sim. Será que é só porque eu sou concursado na Federal de Cacimbinhos do Norte, sou eu que vou dar voz para Conceição Evaristo? Em contrapartida, essa é uma postura epistemológica muito frequente no nosso trabalho. Nós damos voz para os autores. Se nós escrevemos a dissertação sobre o Manuel Bandeira, nós somos reverentes ao Manuel Bandeira. Quando nós escrevemos uma dissertação sobre o Solano Trindade, a gente dá voz para o Solano Trindade. Tá? Sabe? Tem um problema envolvido aí. Mas daqui a pouco quem está nos assistindo vai perguntar, mas esse papo está muito bonito, mas o que tem a ver com as tais das redes? Estou até falando no Twitter, mas o que tem a ver com as tais das redes? Bom, vamos para as redes. Disse para vocês faz uns 20 minutos, eu acho, 25, que a utilidade do Twitter, e eu tenho um perfil de Twitter, sou muito low profile, mas uso para isso também, e nós temos um perfil de Twitter do projeto de pesquisa, do Projeto Teseu. A nossa arroba lá no Twitter, inclusive, é Projeto Teseu. E nós nos esforçamos, assim como este perfil de Instagram por o qual estamos conversando, que é o perfil do Projeto Teseu, né, @Núcleo-Faradá, eles são esforços de divulgação científica, de comunicação científica, em que não só nos esmeramos em conversar com uma comunidade mais ampla, que é a comunidade acadêmica, sobre o trabalho do dia a dia de ciência literária, e o quanto esse trabalho do dia a dia de ciência literária pode ter relação com a atividade concreta de ler na vida real, aquela leitura diletante que a gente faz assim no final do dia para relaxar, descolar um pouco da internet, e aí para sair um pouco da internet, assim, tirar um pouco dessas redes sociais da cabeça, tu prepara um café ou tu serve uma tacinha de vinho e pega o teu Satolep do Vitor Ramil para passar um pedaço da noite. Beleza. Ou aquela leitura, quando eu pego o Harry Potter ou pego um romance mais contemporâneo e eu vou ler esse romance porque eu me identifico com a personagem tal.
Uhum. Tá? E tentar entender em que medida o nosso trabalho científico se relaciona com essas leituras. Ou, por exemplo, a professora designa uma tarefa a partir de um livro, de uma obra literária que chegou pelo selinho do Programa Nacional do Livro Didático, Sim, e daqui a pouco, por exemplo, Olhos d'Água, que é um livro que chega para a gente pelo selinho do Programa sim. Nacional do Livro Didático. E aí, uma família preta, quando vê a mãe tá lendo Olhos d'Água, o pai tá lendo Olhos d'Água, o irmão mais velho tá lendo Olhos d'Água. Quem sabe a Uhum. minha tia, aquela minha tia-avó que mora com a gente agora de agregada, que está aposentada, mas o aposentada não dá para viver sozinho, então ela vive conosco, ela começa a ler Olhos d'Água. Ou se ela não Uhum. sabe ler, a gente faz leitura oral dos contos de Olhos d'Água e ela gosta de verdade daquilo ali, sabe? Ou, por exemplo, e aí daqui a pouco em uma família que não enuncia desse lugar negro, uma família não negra, uma família de posturas políticas mais conservadoras, daqui a pouco o pai ou a mãe vai à escola e utiliza de forma pesada um argumento de autoridade contra a diretora por estar lendo esse tipo de livro na sala de aula. Ou Sim. às vezes tu nem vai na escola, tu pega contrata um advogado, uma advogada para fazer esse trabalho coercitivo em relação à diretora da Às escola. vezes o próprio Invariavelmente aluno, eles tentam demitir a professora, porque é um às vezes, tipo de livro que não pode ser lido. às vezes o próprio aluno tem esse tipo de comentário, entendeu? Aham, Tipo, assim, eu trabalhei com os meninos no ano passado, aquela música dos tribalistas que fala dos refugiados, né? E sim. um dos alunos me disse assim: "Ah, professor, isso aí é um bando de ladrão que sai do país deles fugido". Aí eu parei a aula e disse assim: "Qual é o teu argumento para falar sobre isso?". Ok, mas qual é o teu argumento? Tu conhece a realidade deles? Aí o menino parou, começou a pensar, porque às vezes são coisas que são encostadas neles em casa. Eles não têm nem esse Sim, pensamento, sabe? Porque eles estão formando, eles ainda estão formando opiniões. 15, 16 anos estão formando opiniões, sabe? sim. A gente Mas era é, 5, 15, 16 anos, né? uhum, claro. Mas são coisas que assim a Uhum. princípio te chocam, né? Depois tu para e diz, não, Uhum. peraí, né? A gente era assim aos 16 anos e o quarto da gente era a posição, o eixo a partir do qual o mundo girava, Uhum, né? Agora é a vez deles, né? O teu quarto é a posição a partir da qual tu gira. E sim. sabe? E agora é a vez deles e a gente precisa trazer isso para eles. Mas então, Uhum, ah, essas redes de essas redes de divulgação científica, de comunicação científica, elas servem para isso. E o uso que a gente faz de redes sociais para isso é não só difundir trabalho científico, como uhum, também estabelecer redes, pelo menos, com outras autoras pretas, outros autores pretos, outros coletivos literários de gente preta, que é o que a gente pesquisa, né, gente preta. uhum, Por outro sim. lado, estabelecer contato com gente que está pesquisando esses temas, porque um dos subprodutos da Lei 10.639 e a partir dela, políticas e ações afirmativas na graduação e agora mais contemporaneamente na pós-graduação, uma das consequências disso é que agora nós temos a primeira, agora essas novas políticas educacionais, políticas de manejo das contas públicas, elas cessaram o crescimento das instituições de ensino superior, né, Uhum, públicas, cessaram também a admissão de novos quadros nesse sentido. Mas agora nós temos ainda uma primeira, talvez uma segunda geração de quadros acadêmicos de gente preta, formada uhum. nas instituições, também quadros acadêmicos indígenas, quadros Sim. acadêmicos ribeirinhos, quadros acadêmicos, programas de pós-graduação fortalecidos, construídos fora do eixo sul-sudeste, programas de pós-graduação de excelência fora do sul-sudeste, que estão Uhum, formando quadros docentes, quadros de pesquisa fora
Uhum. do Sul-Sudeste, somos essa geração que, uma vez na posição docente pública mais estável, e essa estabilidade também é importante, a gente usufrui dela para construir debate, para fazer os alunos avançar, para trazer temas, para trazer obras, somos uma primeira geração que está enfrentando esses problemas. E muitas vezes nos deparamos com a geração mais jovem, onde tu tem intelectuais negras, intelectuais negros, assim, simplesmente incríveis, assim, de uma inteligência, de uma capacidade de produção e de desenvolvimento de ciência invejável, e que tu já não sabe se um dia poderão ser teus pares, teus colegas, tuas pares, tuas colegas, porque se cortou, cortaram o sonho, né? Cortaram a possibilidade de avançar. Alcione, Sabe? deixa eu só te dizer uma coisa aqui rapidinho, porque essa história corta, não sei o que, e o papo tá muito bom e o tempo passou muito rápido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a conversa, vou salvar para ficar salvo aqui no Instagram. Ah, para não perder, né? Ela com 60 minutos ela perde, tem razão. É o tempo também que eu vou fechar o aplicativo e voltar para a conversa também, porque ele tá bugando, isso, tá? Isso, e aí a gente já volta, tá? A gente volta eu vou fechar e abrir de novo e peço de novo para voltar, tá?